Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Falei no Grupo, o podcast do Grupo Certo Soluções. Começando agora, não tem como ser diferente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, tranquilo, ó. Clica aqui embaixo, se inscreva, deixa seu joinha, compartilhe que o papo de hoje, mais uma vez, um papo incrível. No nosso episódio de hoje, mais um parceiro do Grupo Certo Soluções, nosso amigo Walter Henrique Rondon, representante da Savol Consórcios, um parceiro de ponta e que tem um produto espetacular para você aí, ó. Então fica ligadinho, assiste até o final que tem muita coisa boa. Beleza? Valtinho, toma a liberdade de te chamar assim, já te conhece, não é de hoje. Verdade. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer dividir mesa contigo aqui. Para quem não te conhece, quem é o Walter Rondon? Bom, primeiro quero agradecer o convite, prazer é meu. Eu sou mogiano, me formei em economia e trabalho no Grupo Savol, como você citou aí, há 30 anos, né? E sou casado, tenho um filho com 19 anos, enfim. E para falar especificamente sobre esse negócio, na empresa, então essa experiência de 30 anos tem feito aí muitos amigos, muitos parceiros, né? E mais um, que são vocês, né? O Grupo Certo Soluções. Realmente um prazer estar aqui. Obrigado, Valtinho. A honra é toda nossa poder dividir mesa contigo aqui, compartilhar um pouquinho da tua história. E para quem não conhece ou não entende tão bem sobre o consórcio, a gente poder transmitir essa informação e levar o conhecimento e o produto lá para a ponta, para aquele que busca a solução e quer fazer dinheiro, alavancar patrimônio ou busca uma solução para trocar de imóvel, trocar de carro. A gente já vai entrar nesse assunto aí durante o nosso bate-papo. Obrigado mais uma vez, viu? Sim. Valtinho, o que é o consórcio? Vamos lá, para quem está vendo a gente aí, escutando a gente e não conhece nada, explica para a gente o que é o consórcio. Bom, resumidamente, né? Porque o sistema ele é bem... eu falo que ele é muito flexível, ele é extenso, mas assim, o mais importante é dizer que é um grupo de pessoas, né? Que tem o mesmo objetivo e que cada um vai escolher dentro desse grupo o bem, o crédito que ele quer e uma parcela, a forma que ele quer pagar. Claro que existem um limite, por exemplo, se o grupo tem 84 meses, ele pode pagar então em até 84 meses, né? Mas ele também, se quiser pagar em menos tempo, 60, 48, 36, do jeito que ele quiser, ele pode pagar uma parcela por mês, ele pode antecipar 5, 10 parcelas, ele pode quitar a qualquer momento. Então, assim, por isso essa flexibilidade do sistema. Na contemplação, por exemplo, se tratando de veículos, ele usa o crédito, se for de veículo, para comprar um carro zero, um seminovo, importado, nacional, de concessionárias, de loja, de particular, que de repente tem um amigo, né, que quer fazer um negócio, eles fazem um negócio entre si ali, bem ajustado, enfim. Então, aquela pessoa que, ao mesmo tempo, ela tem um desejo de ter o bem e entende que para pagar à vista, né, descapitalizar um dinheiro, porque querendo ou não, no caso do carro, né, vai haver aí uma certa desvalorização ao longo dos anos. Sim. Então esse capital ele não resgata, deixa ele muitas vezes aplicado e ao mesmo tempo ele vai se capitalizando mensalmente, investindo ali porque aquele compromisso mensal ele chega no objetivo que ele quer, com uma taxa aí bem reduzida, muito inferior aí ao financiamento. Né? E aí acaba conquistando ali o seu objetivo. Então isso serve para carro, isso serve para imóvel, isso serve para moto, isso serve para caminhão e até bens de serviços, vamos dizer assim. Tá. Hoje então o consórcio quando a pessoa pensa em adquirir um bem, o consórcio serve para que ela possa dar um passinho de cada vez e chegar no bem, pelo que eu estou entendendo. Né? Exatamente. Então, quando ela contrata o consórcio, quando ela compra um consórcio com você, ela não precisa ter esse bem definido. Ela precisa, a princípio, ter o valor desse bem definido. É isso, Isso Valtinho? mesmo, exatamente. E serve para carro, imóvel, casa... caminhão, moto e até bem de serviço, viagens, por exemplo. É isso que eu ia te perguntar. Eu ouvi falar de viagem, cirurgia, plástica. Tem para tudo isso? Tem sim. Exatamente. Olha lá, pessoal, você que está atrás do teu sonho, seja no serviço, seja na cirurgia plástica, na compra ou na troca de um imóvel do seu veículo, ó, chama a gente aqui no nosso WhatsApp, manda mensagem no nosso chat, a gente vai botar você em contato direto com o Walter e ele vai poder te auxiliar a concretizar, a alcançar esse seu sonho.
tá bom? Você citou um negócio interessante, Valtinho, na sua fala. Que o consórcio ele acaba sendo mais vantajoso do que o financiamento. Qual que seria a principal diferença? O que é essa vantagem entre o consórcio e o financiamento? Sim, a questão do valor, né? Assim, custo do dinheiro, né? De um financiamento é caro. A taxa de juros hoje ela é muito alta, né? Já faz um tempo. Ainda que a taxa Selic tenha reduzido, na prática, né? Os bancos não têm reduzido, né, para a ponta, para o cliente final. Então, às vezes, o cara ele adquire aquele bem no ato porque ele precisa ou ele quer, né, mas no final das contas ele vai acabar pagando, de repente, 2 carros e meio, depende da negociação que ele fizer, mas é muito alto, né? Uhum. E o consórcio já é bem mais reduzido. Então, assim, é claro que o consórcio a gente está tratando aqui e tem que se entender, né? Que você todo mês você tem que participar de uma assembleia, correto? Não, sorteio e lance, a pessoa tem que ter uma programação, planejamento, é nesse sentido. Mas se ele conseguir, né, se programar, se planejar, né, ter uma certa aí, paciência, não precisa do carro na hora, ou tenho já um carro para trocar, que é o ideal, né, porque a pessoa já está com o seu bem. Então, assim, ele vai fazer essa viabilização do negócio em si vai ser muito mais vantajosa para ela financeiramente. O negócio do consórcio ele se concretiza, se não me engano, de 2 maneiras, né? Ou no lance, que durante o período do seu plano tem sorteios todo mês, que é o que você comentou que são as assembleias. Então você pode ser sorteado naquela assembleia e tem direito, independente de quantas parcelas você pagou, a utilizar o valor total, é isso? Sim. Ou você pode dar um lance... E aí, se o seu lance for aceito, ou for o melhor lance, você também é contemplado na sua carta de crédito. E aí você usa o crédito para comprar o seu bem. É isso? São essas 2 maneiras que você tem de ser contemplado. Isso mesmo. Então, as assembleias mensais, elas são justamente para a realização de sorteio e lance, né? Então, todo mês, e a partir do momento que a pessoa faz o contrato, ela já sabe a data de assembleia, ela já entra, já participa dentro daquele mês mesmo, né? Tanto ao sorteio quanto ao lance, né? E é o que você falou, a pessoa ofertou o lance, não foi contemplado, ele não vai pagar. Aí o mês que vem ele vai concorrer novamente. E continua com a prestação? Continua a mesma, exatamente. Para ele concorrer nas assembleias é isso, ele tem que pagar a parcela, né, em dia, até antes da assembleia, para ele poder concorrer. Porque se sai o número dele, a contemplação dele, ele não pagou, ele também não vai ser contemplado, vai passar para o segundo e assim, né, terceiro, sucessivamente. Porque quando existe uma assembleia de sorteio, normalmente elas são... pela Loteria Federal. Então, aquela dezena, por exemplo, né, a gente extrai daquele resultado da Loteria Federal algumas dezenas, vamos dizer assim, né? E aí tem uma ordem. E aí a gente vai, porque às vezes sai um número que já foi contemplado, tem que passar para o segundo, né? Sim. Por exemplo, o cara não pagou, o segundo vai para o terceiro e assim sucessivamente. Então, assim, e no caso do carro já entrando, porque existem pessoas que ofertam, em vez de recursos próprios, ofertam seus veículos, né? Então dá para fazer a troca de chaves, né? Assim, a pessoa pode oferecer o próprio veículo como lance do consórcio. Exatamente, a gente vai fazer, né, uma avaliação prévia, oferta o veículo como lance, né? E contemplou, aí sim, a gente faz a negociação para ele entregar o carro e pegar o novo. E importante também a gente frisar que todo o valor do lance ele é abatido do saldo devedor, né? Em quantidade de parcelas do final para o começo, né? Ou se o cliente quiser manter um plano mais extenso e reduzir a parcela também pode. Ele faz essa opção na hora da contemplação. Que legal. Walter, quando você comenta que a pessoa pode oferecer o carro ou o veículo que ela já tem como um lance para uma carta em andamento, isso é um diferencial da Savol, né? Não são todas as bandeiras de consórcio que aceitam isso. E aí falando um pouco do Grupo Savol, porque o Grupo Savol tem concessionária, tem outros negócios além do consórcio. Isso seria um diferencial que permite o cliente entregar o próprio carro como lance do consórcio? Sim, exatamente, porque existem algumas administradoras que acabam não aceitando, né? E nós, como temos 18 concessionárias, né? As bandeiras do grupo, né? Que as concessionárias do grupo são das marcas Volkswagen, Toyota, Fiat, Kia, Peugeot e Citroën, né? Espalhadas aí no ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, tem na Praia Grande, São José, São Paulo, etc.
e outros negócios que o grupo também tem. Então, e administrador de consórcio, que é do mesmo grupo, além dessas concessionárias que existe já há mais de 50 anos, a administradora de consórcio, né? É uma das mais antigas do Brasil. E isso facilita o fato do cliente querer ofertar o seu carro, né? Então a gente tem esse trâmite, então você tem esse diferencial, né? Um benefício para o cliente, né? Maravilhoso. Pessoal, vocês ouviram o Walter. Pensando em trocar de veículo, tem um veículo já ali seminovo que você está pensando em dar ele como entrada ou fazer a troca desse veículo, procura a Savol, condição diferente de consórcio, onde você pode ofertar o seu veículo como lance da sua carta em andamento. Isso é um diferencial, hein, galera? Não é todo mundo que faz isso, hein, Valtinho? Não. E a gente procura fazer uma avaliação tanto com parceiros nossos aqui que existem, com a própria Savol, claro, porque o que eu penso? Vai ser interessante para a Savol que esse veículo entre no seu estoque, né? Sim. Porém, se por aqui, por alguns parceiros, a gente conseguir um valor melhor na avaliação, a gente vai repassar esse valor para o cliente. Então, a gente vê qual é a melhor avaliação, entendeu? Porque para o cliente, né, ele tendo essas opções, quanto mais for pago no seu bem, né, no seu carro, melhor. Então, a gente dá essa opção também. Com certeza, muito legal. Você falou de parceiro, você falou de solução. Dá uma pausa aqui no nosso assunto. O Walter está com a gente, né? Sim. Você está conosco no Grupo Certo Soluções aí há quase 7, 8 meses. Como tem sido essa experiência? O que você percebe que o grupo tem agregado para o Walter no mundo do consórcio? Divulgação, claro que vocês são aí, né, excelentes. Essa parceria é muito gratificante, porque você sabe que você está inserido, né, num grupo onde tem excelentes profissionais, vários profissionais que se ajudam, né? Todos aí com o mesmo propósito de poder resolver. Você sabe que você pode indicar pessoas, né? E aí você indica pessoas para profissionais ali competentes dentro do grupo. Da mesma forma, esses profissionais indicam, né, o nosso trabalho, o nosso produto. Então, essa troca é muito interessante e acho que é muito, muito viável e muito... É uma satisfação, né? Uma alegria você ter parceiros, né? Fala a verdade. Com cara. certeza, Então, com certeza. Estou muito feliz por isso, cara. Obrigado, Valtinho. Muito obrigado. Continuando o nosso bate-papo, voltando no assunto do consórcio. A gente falou do consórcio de veículo. Sim. O consórcio de imóvel, Walter, também aceita a casa que a pessoa tem como lance, fundo de garantia para quem não tem imóvel, né? Falando do consórcio de imóvel um pouquinho agora. Sim. Aí, como que a gente poderia abordar esse assunto com os diferenciais que a Savol pode oferecer? Tá. O Banco Central permite a utilização do fundo de garantia para lance. Claro que existem algumas regras, né, do próprio fundo de garantia, mas o cliente pode ofertar sim, até porque é muito mais interessante ele utilizar esse dinheiro do fundo de garantia para pegar um bem do que deixar esse dinheiro lá, porque a gente sabe que não rende nada, né? E então assim, é muito interessante isso. Então se esse cliente estiver dentro dessas regras, né, que ele pode utilizar esse fundo, ele utiliza. E mais uma coisa, depois que ele for contemplado ao longo dos anos, ele pode usar o fundo de garantia até para quitar as parcelas, entendeu? Que legal. Futuramente, tal, ele abater da dívida, então sempre pode usar. Então isso é uma boa, né? A questão da casa, do imóvel, um outro como lance, já não é uma coisa que a gente consegue na prática, porque aí a gente vai ter que envolver talvez aí uma imobiliária onde ele for pegar, onde ele tem essa ideia, né, de utilizar, mas a gente tem uma saída para isso, porque os grupos hoje de consórcio, você tem um sistema chamado lance embutido, né? Você pode usar parte da carta de crédito como lance. Então, de repente, se o imóvel dele está dentro desse valor, o que a gente pode fazer? Ofertar esse lance como se ele estivesse dando a casa, mas claro que ele não vai entregar a casa, né? E esse valor vai ser descontado da carta de crédito dele. Então, por exemplo, tem um imóvel, sei lá, de 100 mil. Ele tem uma carta de crédito com a gente de 400 mil. A gente dá esse lance de 100 mil, como se fosse a casa. Tá. Foi contemplado, ele não vai entregar a casa pra gente, mas os 100 mil, que é o valor da casa dele, a gente desconta dos 400 que ele teria de crédito. Então, esse 100 mil abate também em prestações do saldo devedor, entra como lance normal. E ele fica com 300 de crédito conosco e mais a casa de 100 que ele vai negociar com uma imobiliária ou com alguém que está vendendo. Porque hoje a gente vê que o mercado, na questão do imobiliário, né, na questão dos imóveis, é comum
essa troca, né? Tipo, alguém vender um imóvel e pegar um outro como par de pagamento. Essa permuta. Sim. Né? Então, é uma saída que se tem. E você entrou num assunto que nem é do nosso bate-papo aqui, mas que é interessante, né? Eu acabei fazendo o comentário de poder dar casa como lance, mas envolve Cresce, existem outras regras que fogem um pouco desse mundo do consórcio, né, Walter? Porque nós estamos ali para atendê-lo com crédito. E ele tem total liberdade, uma vez que ele tem esse crédito, de exatamente, né, procurar fazer não somente o melhor negócio, mas o negócio com garantias. Exato. Né? Apesar, Rafael, que no momento que ele for alienar esse imóvel, a gente vai pedir muitas certidões, né? Certidões do imóvel, certidões do vendedor do imóvel, certidões dele, porque o imóvel, como ele vai ser como garantia, também cabe a nós essa responsabilidade de saber que esse imóvel, né, tá totalmente... não tem nenhum tipo de empecilho, né? Está totalmente desimpedido e não tem nenhum tipo de processo, né? Seja, né, contra esse imóvel ou contra os vendedores e tal. Então, assim, também a gente acaba ajudando ele nesse sentido, né? As certidões e tal, porque depois é feita escritura, depois é feito registro, tudo normal. Como se ele fosse comprar uma casa à vista ou financiada, é o mesmo procedimento também. Legal. Ô, Walter, e quando a pessoa ela paga ali o consórcio todo mês, essa prestação ela é fixa? Então, vamos lá. O imóvel, vou começar pelo imóvel que a gente estava falando, ele tem uma atualização anual pelo INCC. Por quê? Porque hoje um imóvel, vamos supor, de 500 mil, se o cliente for contemplado daqui 3 anos, esse mesmo imóvel provavelmente não vai estar valendo 500 mil. Então você tem que corrigir esse crédito para que quando chegar na contemplação dele supostamente em 3 anos, ele tenha um crédito aí já, né, atualizado para ele comprar esse mesmo bem. Né? Outro, então, assim, é atualizado anual. Então, a gente tem um reajuste anual, né, que seria uma atualização do crédito. Tá. O carro, ele tem 2 formas. Né? Existem grupos que o próprio bem que o cliente paga, que está referenciado no contrato de adesão, vamos supor, ele tem um consórcio, vamos dizer aí, do Fiat, do Volkswagen Nivus, por exemplo. Então, o crédito do Nivus, vamos supor que fosse 150 mil. Se a Volkswagen der um aumento aí de 2% para esse Nivus, então esse 150 mil vai ter que ter essa atualização dos 2%, entendeu ou não? Para que o grupo tenha o saldo suficiente para entregar esse bem. Senão você arrecada 150 e o carro custa 155, por exemplo, entendeu ou não? Então, e aí essa diferença é reajustado nas prestações a vencer. Isso, que então deve virar um negocinho, uma merreca, né? Então esse percentual ele também tanto no crédito quanto na parcela, né? Dos 2 lados. Isso é uma outra diferença do financiamento, né, Walter? Porque o financiamento você paga ali uma prestação fixa, mas um bem que deprecia. Exatamente. O consórcio você paga sempre sobre o valor do bem atualizado. Exatamente, correto. Né? Isso mesmo. Então é uma maneira muitas vezes até, e pensando que você também pode usar a carta de crédito para pegar isso em valor, você não precisa pegar o bem, tá certo? Sim, vamos lá. Para ele pegar a carta de crédito em dinheiro, que ele pode, então tem que estar quitado. A gente vai fazer tem que fazer a quitação ali. Por exemplo, tem um crédito de 100 mil, foi contemplado e está faltando 30 para quitar. Pode descontar esses 30 do saldo devedor do crédito de 100, ele pega 70 líquido, né? E não vai precisar colocar nenhum bem como garantia, porque já está quitado. Tá certo ou não? Tá. Isso realmente, dessa forma é possível. Mas agora, quando ele tem uma dívida, ele vai precisar dar um bem como garantia para, né, para garantir essa dívida que ele tem. Então, se o saldo da contemplação é superior ao saldo devedor, ele consegue pegar esse dinheiro, isso em espécie. Isso, exatamente. Então, é uma maneira também de se monetizar, né? De se capitalizar. Sim, claro. Exatamente. Ô Walter, e como que funciona na questão de serviço? Isso é convênio com agências de turismo e com clínicas médicas, por exemplo? Ou isso você faz a carta e utiliza o valor como quiser? Isso, exatamente. Daí ele utiliza aonde ele quiser e como quiser, entendeu ou não? Entendi. Ele fica livre, ele tem essa liberdade, porque isso é muito pessoal, né? Se você for tratar aí de uma cirurgia, por exemplo, plástica, já tem a pessoa que muitas vezes ela já fez uma, ou ela já tem indicação de um determinado médico, de um determinado profissional, certo? E que, de repente, outra pessoa tem um outro profissional que é indicado. Então, assim, ela tem total liberdade de utilizar esse crédito onde ela sentir mais confiança e melhor. E aí, quando a gente fala para aquisição de bens, você comentou que o bem ele fica alienado, né, com uma garantia
de que a operadora do consórcio vai receber aquele saldo devedor. Se eu faço, por exemplo, um consórcio pensando em serviço, então vamos lá, para uma viagem. Sim. Qual que é o ponto de partida? Eu escolho um valor aproximado da minha viagem e eu começo a pagar uma carta de crédito daquele valor, é isso? Exatamente. Tá. Quando eu sou, por exemplo, paguei 2 prestações e eu sou contemplado, eu recebo esse valor, vou na agência de viagem e compro a minha viagem. Sim. E aí eu continuo pagando os outros. Nesse caso não tem nada... Quando é serviços não tem como, não tem alienação, né? Uhum. Existem outras garantias, né? Mas que não é um bem, Tá. Então assim, porque não existe, né, como você pegar e alienar um serviço, vamos dizer, como garantia, né? Sim. Então você tem outros cuidados, né? E até porque o Banco Central permite isso. Uhum. A gente, hoje, até já tocando nesse ponto, lógico que são produtos, né? E são vários produtos que se tem hoje pelo sistema de consórcio, mas hoje o carro-chefe, a procura maior, tá? Sempre carro e imóvel, assim, é impressionante como as pessoas têm nos procurado e buscado esse sistema para fazer essa aquisição de bens, vamos dizer assim. Sim, que acho que é o sonho de muita gente, né, Walter? Exatamente. Ter o carro próprio, a casa própria. Trocar de carro. E o consórcio, ele viabiliza muito, né, a concretização desse sonho, né? Porque uma das coisas eu entendo e vejo... eu vou me tornar repetitivo falando da flexibilidade do sistema, mas veja só. Um grupo de carro, por exemplo, que a gente faz em 84 meses, o cliente tem várias opções de pagamento. Ele escolhe esse plano em 84, mas ele tem parcela integral, que seria exatamente o bem lá, mais a taxa, por exemplo, fundo de reserva, dividido por 84. Ou, a hora que você chega nesse valor, se ele quiser pagar 75% dessa parcela, ele pode. Se ele quiser pagar 65% dessa parcela, ele pode. Em alguns casos, dependendo do grupo, até metade da parcela. Mas o que acontece? No final, ele vai pagar igual. Todo mundo tem que pagar o mesmo valor. Uhum. Mas ele tem a opção de iniciar um plano pagando uma parcela menor. A gente chama parcela reduzida. Ou seja, enquanto ele não foi contemplado, ele paga uma parcela menor. Por quê? Porque às vezes ele tem alguns outros compromissos. Ou ele entende que ele quer investir menos enquanto ele não pegou o bem. Sim. Entendeu ou não? E aí na contemplação a gente faz esse ajuste. Ele pode optar, quer continuar pagando uma parcela, por exemplo, de 75% e pegar 75% do crédito, pode, que daí também não vai mexer na parcela. Entendi. Ele pega 75% do crédito. Ah não, ele quer pegar 100% do crédito, então foi contemplado no sorteio, então a partir dali, aquela diferença que ele pagou a menor vai ser distribuída nas que vão vencer, ele vai passar a pagar a parcela integral também, entendeu? Com essa diferença. Então tem toda essa flexibilidade do sistema. Isso é fantástico. E mais uma vez é um diferencial da Savol, também né, Walter? Claro que o Banco Central é o órgão fiscalizador, então todos os administradores têm que fazer o que o Banco Central permite, entendeu? Uhum. Mas tem algumas administradoras que não fazem, optam em não fazer, e a gente ainda tem essas 4 modalidades, vamos dizer, 100%, 75%, 65% e 50% da parcela. E tem muitos que não têm isso. Então, é um jeito maravilhoso de você começar a planejar a troca de um bem, né? Isso então, mesmo. Às vezes você já tem um carro e muitas vezes está financiado, mas isso. Você vai pagando uma diferença ali pequena, que a hora que você termina o seu, contempla o consórcio, você consegue se planejar para trocar o bem, né? Exatamente. Valtinho, a gente vê muita gente hoje na internet falando de alavancagem financeira, alavancagem patrimonial através de consórcio. Você consegue falar um pouquinho disso para a gente e como você entende esse mercado? É real, não é real? Faz sentido, não faz sentido? Não, é real sim, faz sentido porque, como a gente disse aí, a taxa de juros é excessivamente alta, né? Então, assim, pessoa usando crédito, uma contemplação, de repente, para fazer um capital de giro, vamos dizer assim, né? Alienando o seu bem, seja o seu carro, o seu imóvel, como garantia da dívida, né? Vai pagar muito menos do que se ele chegasse num banco e fosse fazer um empréstimo, seja também ele dando um bem dele como garantia, né? Ou não, principalmente o empréstimo pessoal, vamos dizer, que não envolve nenhum bem como garantia, a taxa de juros ainda é maior, né? Tá. Então, assim, faz todo sentido, sim, claro. Então a pessoa também consegue usar um bem quitado. Isso.
como garantia da própria carta de consórcio para pegar esse valor para benefício dela mesma. Para benefício dela mesma. E outra coisa que você comentou sobre o financiamento, que isso vale tanto para carro quanto para imóvel, e que é interessante, que às vezes a pessoa tem uma carta de crédito e ela foi contemplada, mas ela tem um financiamento também. Então ela está pagando o consórcio, o financiamento do carro ou o financiamento da casa, né? Vale para os dois. Uhum. E foi contemplado que ao utilizar essa carta de crédito para quitar esse financiamento, pode também. Pô, que legal. Tanto em carro, entendeu? Tanto no carro, no veículo, quanto no imóvel. Entendi. Né? Então, assim, ele sai de 2 parcelas para uma, reduz bem a quantidade de parcelas, porque normalmente o financiamento de imóvel, principalmente, são aí, sei lá, 360 meses, né? Uhum. Ele vai diminuir a parcela, o tempo de quitação desse imóvel então, assim, acaba saindo esses juros. Maravilhoso. Você falou também você citou agora a questão do prazo, né? Financiamento hoje, se não me engano, não passa de 60 meses. O consórcio, você comentou aí que a gente chega em 84. Então já é um outro diferencial também que deixa a parcelinha menor e ajuda a concretizar o sonho, né? Os bancos estão muito criteriosos para aprovação do crédito, né? Claro que eles veem o score do cliente, né? Consultam o CPF, etc. Então, isso dá uma diferenciação na taxa entre um score ou quem tem um score melhor e um não tão bom. Então, muitas vezes o banco não aprova, né, o crédito daquele cliente num prazo tão longo ou quando é aprovado num prazo menor, a parcela fica alta, não cabe no orçamento dele, né? E a maioria dos bancos realmente acaba fazendo em um prazo menor, né? 60 meses, 48 meses, e a gente tem realmente esse diferencial que vai até 84 meses, no caso de veículo, né? Tá. Em média 180 meses para imóvel, 200 meses, e além das parcelas reduzidas, né? O que ainda ajuda muito, né? E a taxa de juros do financiamento é de acordo com a condição de pagamento e a capacidade financeira daquele que faz o financiamento. No consórcio não é taxa de juros, né, Walter? E é igual para todo mundo. Como é que funciona isso? Exatamente. Independente do score, né? É a mesma taxa, né? E todo mundo vai pagar o mesmo valor, né? Então é a taxa de administração dividido pelo plano do cliente. Então, por exemplo, se a taxa está 14% e o plano dele é em 180 meses, ele vai pagar esses 14% nos 180 meses, né? Entendi. O plano dele. Walter, faça um consórcio ali pensando em trocar de bem, trocar de carro, trocar de casa, ou como um investimento, né, para guardar um dinheirinho por mês pensando que ele rentabiliza. Sou contemplado no segundo, no terceiro, no quarto mês e eu não escolhi meu carro, ou eu não tenho ainda a casa que eu quero comprar, ou eu fiz o consórcio com uma maneira de, vamos dizer assim, como investimento, que eu também vejo como investimento. Claro. Fui contemplado e não quero bem, o que acontece? É claro que se você não quiser a contemplação e quiser continuar o plano, você pode, né? E a gente, como disse, a gente vai passar para pro segundo colocado, vamos dizer assim, né? Tanto pro sorteio quanto pro lance. Porém, eu te indicaria você vender essa carta, porque você consegue um bom valor no mercado. A procura é muito grande, você vai ter uma rentabilidade muito grande em cima do que você investiu. Tá. E ainda quanto menos você pagou, a tendência é você ganhar mais ainda, porque vai diminuir a entrada, né? Então realmente acaba tendo uma valorização muito grande, e aquele investimento que você fez, você vai conseguir, de repente, dependendo da situação, é claro, né? Mais 20, 30, 40% em cima. Mas eu também posso ficar com ela contemplada e daqui 3, 4, 5, 6, escolhi meu carro, achei o carro que eu quero, achei a casa que eu quero, naquele momento ela já está pronta para ser utilizada. Isso mesmo, exatamente. Você tem essa opção, daí você então entrega a documentação de praxe, né, para aprovação do crédito, né? E até porque não pode ter, né, restrição, vamos dizer assim. Tá. Né? Deixou aprovado e aí você usa essa carta daqui 2 meses, 3 meses, a hora que você se sentir mais à vontade, a hora que você tiver aí a certeza do bem que você quer comprar, mas pode sim. Legal. Quando você falou aí também de eu ter a carta contemplada e eu vender essa carta no mercado, qual que seria a vantagem para quem compra? Né? Por que eu compraria uma carta de consórcio contemplada e não iria num banco fazer um financiamento de um carro? Primeiro que mesmo assim ela vai ficar um custo menor do que um financiamento. E segundo, porque você já vai estar pegando o bem que você quer na hora, né? Então, assim, querendo ou não,
a gente sabe que algumas pessoas ou têm uma certa necessidade do bem na hora e é uma oportunidade para ela, Sim. né? Claro também que existe aí uma questão do imediatismo, né? Uma coisa às vezes do próprio brasileiro. Mas assim, então tem muita procura disso. Pessoa que já quer e já procura algo que ele já possa utilizar o crédito para compra do seu bem, entendeu? Uhum. Então, é muito procurado. Maravilhoso. Então, ó, pessoal, mais uma vez, você que está pensando em trocar de carro, trocar de casa, fazer uma viagem, fazer uma cirurgia plástica, no seu tempo, sem pressa, quer se planejar para isso, o consórcio é sim uma solução. O consórcio é sim um produto que pode fazer sentido para você e se planejando para poder realizar esse seu sonho. Chama a gente aqui, ó, nosso site está aqui, nosso WhatsApp vai aparecer aqui na tela, chama no chat, a gente coloca em contato direto com o Walter. Eu tenho certeza que o Walter vai entrar em contato com você, vai até você para explicar como é que funcionam os planos, as condições e vai ajudar você a realizar o seu sonho. Walter, mais alguma coisa que a gente poderia falar sobre o consórcio que não falamos no nosso bate-papo e que, assim, para a galera que está vendo a gente lá, tem que saber disso? Olha, ao longo de toda a história que eu tenho, né, no Grupo Savol e no consórcio, então assim, eu vi muitas coisas aí, assim, vi muitos clientes que são clientes até hoje, clientes de 30 anos, 25 anos, e o sistema do consórcio permitiu eles sempre ir crescendo, eles sempre ir melhorando, e são clientes que compraram casas, clientes que compraram veículos. Então, e vi também aqueles que pegaram o seu primeiro carro e depois eles pararam de pagar e ficaram 10, 15, 20 anos, porque acabou caindo no comodismo. E o que eu quero dizer com isso? Que poderia estar com um patrimônio maior, poderia estar, às vezes, com mais um bem, para a família, eu digo, né? Uhum. Então, assim, mas por quê? Porque quando ele tem um consórcio, ele trata aquilo como um compromisso, que ele sabe que vai chegar o boleto dele naquele mês, e que ele vai colocar aquele valor, e que em algum momento, né, seja mais no começo, mais no meio, mais no fim do plano, ele vai retirar esse bem, né? Uhum. Então, assim, então vale a pena esse esforço. É a questão, né, da gente plantar e no momento certo, no momento oportuno, colher também. Em algum momento você vai colher. Muito bom. Isso é. E uma outra coisa que eu queria colocar aqui é que, assim, a gente fez alguns grupos diferenciados, e é mais para relatar, assim, um caso aí que aconteceu e que, querendo ou não, traz gratidão, porque a gente quer fazer negócio, quer ver a pessoa, né, crescendo, a pessoa adquirindo aí, realizando seus sonhos. Com certeza. E a gente fez alguns grupos ao longo desse tempo em parcerias. Então, por exemplo, com a Associação Comercial, com o Sim Comércio, ou às vezes outros grupos, nós mesmos que montamos, né, com a nossa equipe de vendas, e a gente, nas 6 primeiras assembleias, a gente fazia um coquetel para o cliente, um sorteio e lance ao vivo ali. Uhum. E em cada assembleia, a gente sorteava um bem para quem tivesse presente, um prêmio, por exemplo, uma TV, né? Já na época, micro-ondas, por exemplo, Sim. videogame, sabe? Moto. E na 6ª assembleia, a gente sorteava um carro zero, quitado, tipo um Fiat Mobi, Gol, na época, né? Então, a gente fez muito isso. E aí, num desses grupos, que foi em parceria com a Associação Comercial, então, a gente presenteou nessa parceria um carro para a associação, né? E um carro para os consorciados do grupo. Tá. E esse carro da associação comercial, o que ela fez? Ela fez parcerias com os empresários, com o comércio aqui de Mogi região, onde, por exemplo, o cliente ia num supermercado que tinha essa parceria, o valor que ele gastava lá, ele adquiria cupons para concorrer a esse carro no final do ano, perto do Natal. Acho que, se eu não me engano, na época foi 26 de dezembro, se eu não me engano, foi 2019, mais ou menos isso. E foi legal porque, em meio a tantas pessoas que participaram desse sorteio, desse carro, que era em parceria com a gente, a pessoa que ganhou, e a gente foi lá entregar o carro, ela tinha um carro e ela tinha vendido esse carro
que ela usava esse carro para ela, para a família e para fazer obra social, levar as pessoas na igreja ou ajudar de alguma maneira. Que fantástico. E ela vendeu esse carro pouco tempo antes. E no fim, nós fomos entregar. E ela ganhou o carro zero, assim, sabe? Quitado. E ela nem era consorciada, ela nem participou do grupo. Ela fez uma compra em algum comércio, ganhou um cupom e concorreu, assim. Então foi muito marcante, foi muito emocionante também. Você, né, ouvir essa história e ter participado disso, né? Sem nenhuma intenção. Eu imagino, Walter, a gente que está no mercado de serviço, a gente sente, né, o quanto é bom quando a gente faz o nosso trabalho ali de maneira correta e às vezes acaba impactando muitas vezes aquele que nem estava ligado ao negócio diretamente. Mas é muito gratificante, Muito, né? Mas muito gratificante, mas se você vê uma família assim, a emoção da pessoa, né? E veio no momento Gratidão, veio no momento certo. que ela precisava. Então, assim, muito, muito bom. Então, é o que você falou, a gente acaba impactando outras vidas, né? E às vezes você nem tem a intenção e as coisas vão acontecendo de uma forma que depois você se sente assim muito feliz por isso, né? De alguma maneira você vai ajudado ou participado daquela situação, né? Com Da vida das certeza. pessoas e da família. Com certeza. Valtinho, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela companhia. Nós somos reféns do tempo. Para fechar o assunto, deixa uma mensagem para o nosso público. Primeiro, sou eu quem agradeço a oportunidade, né? Agradeço também a parceria fantástica do Grupo Certo. Vocês são pessoas assim maravilhosas, o carinho que vocês têm com a gente, a parceria. E a gente vê o brilho nos olhos das pessoas que fazem parte, sabe? Do Grupo Certo, não só os que trabalham ali nos bastidores como vocês, mas os parceiros, né? Nas reuniões, quando se tem, né? Ou, digo, um coquetel, um evento, né? Sim. Então, assim, sou muito honrado, grato por vocês terem me chamado para estar junto com vocês, tá? E agradecer a Deus por tudo que tem feito aí na minha vida ao longo desses anos todos. E não é fácil para ninguém, a gente sabe, mas Deus tem me honrado ao longo desses anos. Eu tenho podido aí ajudar em várias situações e dentro do que eu faço, isso também é importante, não visar só a questão, né, financeira. A gente quer fazer negócio, mas a gente quer fazer bons negócios, a gente quer fazer um negócio que fique bom para todos, né, os envolvidos. E me colocar à disposição para quem quer saber mais, né, do sistema, quer saber mais do Grupo Savol, quer saber mais dessa parceria aí do Grupo Certo. E para eu responder, tirar qualquer dúvida, né, tomar um café comigo no escritório, enfim. Muito obrigado. Imagina, Valtinho, a gente que agradece mais uma vez. Pessoal, obrigado por terem ficado até aqui, nos acompanhado o bate-papo. Eu avisei que mais uma vez ia ser fantástico e foi. O Walter, parceiro nosso, representante do Grupo Savol, à disposição de vocês para ajudar mais uma vez a realizar o sonho, trocar de carro, a casa própria, fazer uma viagem. Conta com a gente para ajudar nisso. E você que ainda não conhece o Grupo Certo Soluções, entre no nosso site, entre em contato com a gente, entenda o que é esse hub de soluções que é o Grupo Certo. Se você tem algum produto que nós não oferecemos, chama a gente, você pode sim se tornar um parceiro do Grupo Certo Soluções, agregar vários produtos e serviços na sua cesta de solução e a gente agregando o seu também na nossa. Obrigado mais uma vez pela companhia, nos vemos na próxima, até mais, obrigado.